aqui. Então, eu quero dar boa noite para todos os presentes, os conselheiros, Fábio, Bruna, Marcos, a Neide, José Augusto, Paula também está aí. E para a gente poder, nesse momento, fazer vai ser a nossa sexta reunião do Conselho Consultivo Gestão 2020-2021, e eu vou abrir aqui para a gente na tela, para a gente iniciar as pautas. Eu vou compartilhar. Eu acho que a gente está em poucas pessoas, a gente pode ir aos pouquinhos conversando e verificando aí sobre as telas. Eu quero ver aqui com vocês, deixa eu só ver uma coisa. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí a tela? Tá ok. Então tá. Então é a sexta reunião do Compescando, dia de hoje. Primeira coisa que eu gostaria da gente falar bem breve sobre a situação do Conselho e já ter uma definição. O que é a situação do Conselho? O nosso Conselho, os conselhos, né, eles têm a duração de 2 anos. 2 anos, aproximadamente, geralmente, que é o que determina, né, o SNUC. Então, a gente teve nosso início no dia 1º de 2021. Mas, como não houve a publicação de uma nova portaria chamando ainda uma nova formação de conselho, e no intuito de dar continuidade nos serviços do conselho, também na participação pública do parque, o que eu queria ver com os conselheiros, se vocês estão de acordo da gente, eu vou mandar isso também, né, como uma moção, né, para a secretária, aonde a gente solicita a manutenção desse quadro do conselho para que a gente consiga terminar até a publicação agora, né, no início do ano que vem, eu vou falar sobre o calendário, para que a gente finalize os planos de uso público e o plano de manejo do parque, e assim já sai logo em seguida, né, depois da próxima reunião, provavelmente, já sairia uma portaria também para a nova constituição do Conselho do Pescan, do Compescan. O que vocês acham disso? Alguém gostaria? Qual que é o nosso período esse atual mesmo, Maurício? A gente iniciou no dia 1º de 11 de 2020. Então, iria até o dia 1º de 11 de 2021. Até quando a gente fez nosso calendário, a gente, igual eu falei, eu adiantei, né, um pouquinho essa reunião, que era para ser no dia 30. A gente não tinha se atentado para essa data certinho. Mas, de qualquer jeito, são cerca de 2 a 3 meses só. E, como eu disse também, a SEMAD ainda não lançou a portaria para que se forme um novo conselho, chame novos conselheiros, que se abra essa possibilidade, a secretaria ela precisa publicar a portaria para instituir um novo conselho. Então, eu entendo que enquanto esse novo conselho não foi instituído e a gente está com este vigente instituído, a gente manteria, né, o conselho atual para a continuidade dos trabalhos, até que se constitua o novo conselho. É mais uma questão legal, né? Talvez o Marcos possa... Ô Maurício, então, quando a gente você convocou, né, mandando os e-mails para os órgãos para a gente indicar, tal, desde a primeira reunião, havia um período de mandado. Aí você falou que a portaria não foi formalizada. E eu me lembro que a Fonatura e a SEMAD estavam confirmando o nome dos conselheiros. Sim. Não formalizou a portaria? Sim, não, na verdade, essa gestão? Formalizou, porque assim, foi uma questão de entendimento, na verdade. A portaria que chama o conselho existiu, né, quando a gente tomou posse, tem lá nos autos. E a posse dos conselheiros é dada na primeira reunião. A própria portaria, né, e o regimento do conselho, ele traz isso. Então, a posse é dada durante a reunião. Não há necessidade de uma portaria posterior com os nomes, né, ou para dar posse aos conselheiros. É o próprio
conselho ele tem essa prerrogativa. Então, o nosso período acabou, né? Já acabou. Isso, acabou, mas como Dia não foi 1º. convocado uma nova para dar continuidades aos trabalhos, né? Como eu disse, a questão do... o Marcos no início, eu não conheço o termo direito, né? Mas quando você termina uma função, assim, algo desse tipo, e não é dado, obrigatoriamente, você precisa ter uma continuidade. Então, quem está no atual, empossado atualmente, ele se mantém até que seja tomado, né? Dá continuidade aos trabalhos. Está tendo uma prorrogação, né, vamos dizer assim, até Isso, ser chamado. Né? isso. Até porque a secretária ela recebeu, né, os documentos, e daí tinha alguns erros, teve que voltar, por isso que não foi publicado, para correção, e futuramente vai ser publicado, né? Ela entendeu isso também, né, que continuaria até que seja publicado para que tomasse nova posse. Mas, enquanto isso, para que a gente não parasse os trabalhos, não houvesse prejuízo da participação popular, os investidos, eles se mantêm investidos, enquanto não houver outra posse. Entendi. Certo? Vocês acham que teria algum problema a gente continuar os trabalhos dessa maneira? Que daí a gente já faz e solicita, até que, se vocês acharem, eu acho, né, eu sugeriria isso. A minha ideia é que a gente mande uma moção para a secretária pedindo já que ela emita uma portaria prorrogando aí por 2, 3 meses, né, o prazo da vigência dessas cadeiras do Conselho atual, e já publique também uma nova convocação do Conselho. Vocês acham que assim ficaria interessante? Acho que sim, acho que fica legal, né? Então tá. Então vou anotar aqui. Beleza. Então vamos à próxima pauta. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Então, o que acontece? Agora, a gente está na confecção, terminando a confecção para a publicação do plano de manejo, certo? O plano, ele tem que agora, né, a partir de agora, ir para consulta pública, visto que foi revisado. Então, é uma última revisão com participação aberta, para que a gente receba as últimas colaborações e consiga finalizar um produto. Então, a ideia do cronograma, né? Essa reunião para uma prévia com o Conselho Consultivo, apresentar, né, como ficou a versão que vai agora ser trabalhada, né, finalizada. Logo depois vai ter a publicação no Diário Oficial, convite para a população em geral, que daí vai ter uma outra reunião. Então, vai disponibilizar no site para essas pessoas e eles vão ter 20 dias para se manifestar. E no dia 15/12, a ideia é fazer a consulta pública, com participação das pessoas, e aí sim, depois entre o dia 15 e o dia 12, aliás, entre o dia 15 e o dia 1º, 15/12 de 2022 ao dia 10 de 2001, vai ter o período de manifestação, porque a gente vai disponibilizar um material para o pessoal, eles vão para a consulta, tiram as dúvidas e depois enviam as manifestações. E após isso vai ter a convocação do conselho aqui, para finalizar. Essa convocação, eu pensei aqui, até coloquei aqui embaixo, para o dia 11/1, seria 11 de janeiro. A nossa convocação para tratar dessas últimas alterações, certo? Daí teria essa aprovação, né, do plano de manejo da zona de amortecimento, e depois disso já vai para a publicação. Em seguida, essa finalização, a gente já manda para a publicação, porque daí nessa reunião a gente já apresenta essas sugestões, fecha tudo que foi definido e manda para publicação em Diário Oficial para já estar o novo plano de manejo do PESCAM, tá certo? Tá ok aí para vocês isso? Essas datas? Alguma dúvida? A audiência pública é dia 15, o Maurício? Não,
deixa eu ver, isso, 15/12, isso No mesmo, próximo 15/12. mês. Isso, próximo mês. Também vai estar Vai ser, online, né? Ela também vai vai ser ser online transmitida também. online. Isso. Vai ser presencial e online. A gente vai fazer ela mista. Uhum. Tá. Agora, o prazo dia 10 de janeiro termina o envio de manifestações, e dia 11 a gente reunir, não dá tempo de Dá haver uma tempo. análise, né, Tá. dos Vamos fazer últimos o dados. seguinte. Eu não sei, está Porque muito isso, a ideia. perto. Tem razão, eu não pensei nisso. A ideia aqui que a gente vai receber isso, né? A secretaria vai receber isso, a gente já vai compilar esses dados para apresentar para o conselho. A ideia é essa, daí a gente discute com o conselho esses dados que vieram, o que entra, o que sai, ver como é que ficou, porque, na verdade, quem vai mais participar mesmo é o próprio conselho, mas a gente quer fechar essa reunião. Então, dia 12 ou 13, o que vocês preferem? Com 2 dias a gente consegue trazer esses dados, né, para dentro aí do trabalho, né? O que vocês acham? Dia 12 ou 12 é 13? quarta-feira, né? Dia 13 é 13 é quinta. quarta-feira, 14 é quinta, 12 é uma terça-feira. 12 de janeiro, né? De Isso, 12 de 2022. janeiro de É 2022. quarta-feira, né? É uma terça-feira, 12 Isso. de janeiro. Não é isso? Não, não, olha aí, no calendário meu aqui, dia 12 dá na quarta. Espera aí. Do Windows. Você está olhando no ano de Ah, então eu posso 2021? ter errado. Eu posso ter olhado errado. Desculpa, pessoal. Isso. Então, Olhei o outro mês. Tá bom. Isso, dia 12, né? Então vamos fazer no dia 13, que daí dá 2 dias aí para a gente. E dia 10 fecha, 2 dias compila e dia 13 é a reunião. Pode dia ser? 13. Isso, pode. Quinta-feira. Então tá ok. Então depois eu vou fazer a alteração aqui. Então, próxima reunião do nosso conselho para ver isso, dia 13 do 12, do 1. Eu não sei ainda, daí depois a gente manteria esse horário, ou poderia ser de dia, que eu acho que vai ser uma reunião que talvez leve mais tempo, um pouquinho. Acho que para quem trabalha, é melhor nesse horário, né? Nesse 6 horário, horas. 16, 18, né? E Então tá, a quem não gente mantém esse trabalha, horário, 18 horas, tá ok. Eu acho que não tem problema, não. Que daí eu me corre disponho risco de aí. marcar mais cedo e aí ter menos coro ainda. Né? Não, O tranquilo. pessoal Mas também vai ser um período meio difícil também, né? de Janeiro. férias, né? Mas eu acho que, assim, vocês vão ver o produto aí, a gente tentou viabilizar o que todo mundo apresentou. Um pouco da sugestão de todo mundo, teve várias alterações. Eu acho que ficou bem mais próximo de chegar num consenso aí. Depois vocês vão verificar e falar. A minha ideia é que durante esse período, que nem vai ter a publicação no dia 25, e as manifestações vão vir a partir do dia 15. Vocês, como conselheiro, a qualquer momento que vocês, antes desse período, quiserem enviar, a gente já vai listando essas contribuições de vocês, tá bom? Inclusive, se quiserem nos procurar, ir lá no par, conversar sobre essas questões, né, que vocês verem, acharem que do plano, daí vocês podem vir até mim e a gente vê, eu vou anotar ou enviar, né? O e-mail é o do Pescan, o pescan.meioambiente@goiás.gov.br. Eu vou pôr no grupo também. E daí vocês já poderiam ir trazendo essas manifestações, porque a gente acredita que as manifestações mais significativas, na verdade, vai vir do conselho, né? Se tiver alguma alteração muito grande para ser feita. Então, a gente acredita isso, por isso que é interessante até a gente estar fazendo essa reunião já hoje e já passando o material para vocês, porque a gente já adianta se tiver alguma alteração, algum erro, vamos dizer, também muito grande, já dá para ir organizando isso para quando chegar lá na época de finalizar as colaborações, isso já está no produto, tá bom, pessoal? Eu creio que
que seria isso. Eu vou colocar aqui, eu vou abrir aqui, então, só rapidinho, só para falar um pouquinho dos produtos para vocês. Espera só um minutinho. Aqui, ó. Plano de manejo. Então, tá. Vamos lá. Plano de manejo, ver se abriu. Não abriu, né? Fechou tudo. Então, tem que interromper o compartilhamento. Só um minutinho. Cadê? Compartilhou aí para vocês? Põe em modo apresentação. É um PDF, né? Isso. Funatura, apareceu aí? Está um pouco grande. Está cortando, pelo menos na minha... E o Zoom, Maurício, está 134%. Vou Oi? colocar 100. Ah, o Zoom, tá bom. De Zoom. Entendi. Melhorou? Isso. Isso, então tá. Então, aqui o plano de manejo é produto 3, porque na contratação, né, esse seria o produto 3 para entrega. E foi tudo aquilo que a gente conversou, tá bom? Eu vou passando aqui, tem os créditos, tudo, que na verdade a ideia não é ler o plano. Eu vou destacar para vocês, na verdade, algumas coisas que eu acho que... até as questões que foi mais debatidas, discutidas. Então, tem aquelas introduções, os dados que foram apresentados, esses todos se mantiveram o mesmo, né? Que foi o que a gente foi fazendo durante as reuniões, né? Agregando os valores, os componentes que deveriam fazer parte do plano de manejo. Daí vem a parte das necessidades. Isso daqui, ó, essas partes, né, de tendências, ameaças. Isso é interessante porque isso depois teve uma influência lá nos regramentos, que, na verdade, é a parte que, na hora de pôr em prática o plano de manejo, vai ser a parte que vai orientar Maurício, volta só um pouquinho lá para mim nas tendências e ameaças lá. Você passou mais rápido ali, sobre as tendências e ameaças. Isso, daí ele tem de cada item, né? Nesse caso é conservação da paisagem. Paisagem, aí tem as tendências, né? Que entrar na rota do turismo, diversificação e ameaça, especulação imobiliária e expansão urbana. Isso. Implementação de loteamentos, verticalização de construções de entorno podem levar a uma desconfiguração do entorno afetando a qualidade da paisagem. Implantação de linhas, distribuição de energia podem impactar negativamente, incêndio, turismo sem controle, eventuais chuvas torrenciais, falta de manutenção. Ah, beleza. Daí isso tudo foi refletir aonde? Nos zoneamentos, né? Daí tem a controle de recursos hídricos. Vou passar aqui para a gente chegar lá no zoneamento. Então, primeiro, teve o zoneamento interno, né? Que são as áreas que onde teriam maior necessidade, de repente, de ações diretas, né, com a infraestrutura, essa parte mais amarelinha, que a gente viu está exatamente como foi apresentado da última vez, né? A parte, deixa eu descer aqui que tem o gráfico. Então, tem a parte de conservação, que é esse verde amarelado, tem o verde mais escuro, que é a parte de preservação, as partes que precisa ter alguma reparação, né? Essas vermelhinhas, precisa ser feito algum tipo de manejo. Então, isso tudo aqui se manteve, tá? Da última vez que a gente viu a versão. Daí tem aqui a descrição das zonas, e eu vou aqui para a parte que, na verdade, é a mais importante aqui, que foi a que foi alterada, que é a parte da zona de amortecimento. Então, olhem só, a construção da zona de amortecimento, que eu quero destacar para vocês.
ela se manteve com o entorno que, que foi recomendado, né, por várias pessoas, que se entendeu que para conseguir realmente, igual como o Marcos acabou de ler, né, a questão de ter um controle maior sobre expansões, sobre o uso do território no entorno. Antes tinha sido todo retirado, várias partes, e realmente foi entendido que não, a gente precisa, de alguma forma, controlar realmente esse território do entorno. E também uma interpretação que daí foi entendido qual que seria a mais adequada, que, na verdade, a zona de amortecimento, quando ela é definida, as zonas urbanas e as zonas rurais e assim por diante, depois que ela está definida, e conforme a definição dela, daí sim entende-se que ela não deve ser urbanizada. Mas que, no caso, como já existem zonas urbanas dentro da zona de amortecimento, que estas ficam dentro da zona de amortecimento e devem ter seu regramento para que haja controle nessas áreas. E até por causa da questão da preocupação maior aí, que a gente discutiu bastante, que foi a questão de afetar a recarga, né, dos aquíferos termais e o uso irregular de águas subterrâneas e tudo mais. Então, foi feito aí um novo desenho, como era, né, com essa proteção que a gente já tinha trabalhos, né, em execução, mantendo esses 3 quilômetros, procurando manter, né, uma proteção e uma gestão desses 3 quilômetros. E daí a gente dividiu a zona de amortecimento diferente do que era antes, dando um tratamento, na verdade, diferenciado para as áreas que são rurais, para as áreas que são urbanas e para as áreas que estão em processo de urbanização. Porque também, principalmente do lado de Rio Quente, quando a gente olha, o município todo está dentro da zona de amortecimento. Então, a gente precisa ter um olhar de que o município ele tem algumas necessidades. Então, a gente trouxe os regramentos para que eles cumpram da maneira que afete o menor possível as áreas, né, de recarga, o parque também, né, a questão da conectividade com outras áreas adjacentes ao parque, a fauna, a flora. Então, aqui a gente tem as zonas rurais e as zonas urbanas. Deixa eu ver aqui do lado mesmo que elas estão. Então, quando a gente olha aqui do lado do mapa, a gente tem zonas de recuperação também. Existem algumas áreas que são na zona de amortecimento, que são, na verdade, zonas de adequação. Adequação é o quê? Existe um uso atual, talvez urbano, talvez minerário, talvez um tipo de atividade rural ou mesmo urbana, que vai precisar se adequar às regras a partir de agora. Então, são atividades que ainda são possíveis de se adequar, que seriam áreas de conflito, tá? De maior conflito. Então, são a ZERA, que é zona de readequação ambiental. E daí elas têm que seguir todo o que foi exigido nas regras que vão estar abaixo. As zonas urbanas, que é a ZUB, ZUR, né? Na verdade, a ZUR, a gente tem algumas delas, elas têm várias, tá vendo? Elas foram subdivididas por áreas que já estão consolidadas ou que já são cidades há muitos anos, mesmo antes de ter o regramento, né? Algumas, outras não, né? Mas algumas, mesmo antes de existir regramento para a zona de amortecimento, outras já existia e elas surgiram. Algumas delas surgiram após a portaria de 2014 e outras já estão planejadas. Então, isso foi trazido como áreas consolidadas, ou seja, já tem muitas habitações, existe uma carga de ocupação grande e, na verdade, a gente tem que trabalhar, na verdade, as pessoas. Por quê? Porque não tem como remanejar essas pessoas. Então, são as áreas com maior consolidação. Tem as áreas que
tem uma menor ocupação ou que o tipo de atividade é menos intensiva na ocupação do solo ou que ainda está sendo instalada ou terminando o planejamento de instalação da ocupação dessas áreas, aonde elas vão ter que seguir todo o novo regramento que está para a zona de amortecimento, tá bom? E logo abaixo aqui, a gente descendo, a gente tem as normas, certo? A gente tem normas e exigências de controle, questão tem várias aqui, né? Então, vou pegar aqui, eu vou só pincelar alguns exemplos, tá bom? Então, isso daqui é muito importante a gente estar olhando. A questão do licenciamento ambiental e os impactos, eles sempre têm que estar aqui vendo, né, se existe algum problema com a questão do impacto no lençol termal, tá bom? A gente procurou sempre solicitar isso. Aqui, ó, a questão de vazão hídrica, qualidade da vazão hídrica, quando também aqui, ó, quando houver, ó, por exemplo, 3, empreendimentos ou atividades produtoras que ofereçam risco evidente à questão hídrica, ela poderá ser suspensa, poderá ser pedida a readequação dela, né? Vai ter uma situação onde esses empreendimentos eles vão estar sempre readequando se a realidade mudar. Pavimentações, construção... A questão de vazão hídrica, Maurício, desculpe, pode falar. É bom definir bem o que é vazão hídrica, né? Que eu não sei se tem, no final tem algum conceito, né? Tá. Eu não me lembro agora. Todas, sim, se são as águas superficiais, subterrâneas em conjunto ou não. Ficou um termo assim meio vago. Aqui, você vai ver que nos primeiros itens, geralmente está mais genérico e mais abaixo está mais específico. Daí dá para verificar. Não, é melhor até o senhor, Fábio, como tem um conhecimento maior, a gente usou alguns termos que às vezes não é nem tão técnico, mas se você vê em alguns momentos aqui, olha, o correto é fazer de tal maneira, até por isso que eu queria passar pelo conselho, vocês podem ficar à vontade para pedir, né, essas readequações e essas mudanças. Questão de pavimentação, da fauna, né, dos animais silvestres, as medidas que vão ter que ser implementadas, a gente trouxe. Questão de mineração, quando houver, e como entrou, né, ficou 3 quilômetros, hoje uma área que é minerária, usada por uma mineradora, está licenciada, é uma zona de readequação. Então, o que ele vai ter que fazer? Para manter as atividades, ele vai ter que se adequar ao que está sendo solicitado no novo regramento, tá? Que a ideia algumas atividades, não é que elas precisam ser proibidas, é que elas precisam ser adequadas para o espaço que ela está ocupando. E o empreendedor vai verificar se o custo para se adequar for muito alto, ele provavelmente vai preferir se instalar em outra área. Tá? Aqui tem, então, falando sobre as extrações minerárias, atividades de mineração. Aqui, ó, por exemplo, atividade de mineração muitas vezes implica em rebaixamento do lençol. Então, mineração que não seja, aqui a gente não está falando de águas termais, né? Que isso entra em outra categoria. Então, por exemplo, a pessoa ela quer fazer uma mineração de uma área já consolidada de cascalho. Tá. As regras todas aqui e uma coisa em especial, rebaixamento de lençol termal, que muitas vezes, de qualquer lençol, na verdade, não é nem o termal, porque as águas frias elas são responsáveis pela recarga, né? Depois dos outros aquíferos. Então, foi um cuidado que a gente passou a ter. Nenhuma atividade minerária vai poder ter o rebaixamento do lençol. Assim como outras também. Construção também, né? Muitos prédios às vezes precisam rebaixar o lençol para que eles possam ser instalados. Então, em algumas circunstâncias, isso tem que ser analisado e verificar se vai impactar o lençol e daí não vai poder, se for impactar o lençol termal negativamente. Então, aqui tem um item que é só visando não perder a capacidade de recarga das águas subterrâneas, tá? Então, eu peço que vocês olhem aí com carinho. Uma das coisas... Maurício, pode falar. Deixa eu só fazer um questionamento em relação ao item anterior, 9.
Sim. Talvez o Fábio até sabe mais, mas ele que até me orientou na pesquisa que eu fiz sobre a questão de poços termais, é que, o Fábio, me ajuda aí, em relação aos poços aí, ficou falando assim, fica proibido o uso de cisterna ou poços para extração de águas subterrâneas, exceto para dessedentação humana, animal e irrigação. Que, se for um poço artesiano, um poço com mais de 20, 30 metros, e der a temperatura de 24 graus centígrados, é considerado água termal mineral, não é isso, Fábio? Sim. Pelo regramento da agência. Daí já é mineração. Isso. Já é mineração. Sim. Então, toda essa água aí serve para recarga do aquífero termal, né? É o problema que nós temos hoje na cidade toda, né? Na área centenas urbana, de poços. Isso. Na área urbana, dentro da zona de amortecimento, ficou proibido. Tem lá embaixo um item sobre a área urbana. É proibido. Ah, entendi. Entendi. Aqui, esse daqui é porque são áreas rurais, para áreas rurais, porque não tem abastecimento público. Qual que é a prioridade? Qual que deve ser o número 1, a opção número 1 na área rural? O uso de água de superfície. Mas aqui na nossa região, muitos leitos são intermitentes, eles secam. Então a gente sabe que vai haver a necessidade de algumas propriedades terem que furar uma cisterna, um poço. Então, nesses casos, somente nesses casos, que não tem a alternativa para captação de água superficial, daí pode ser implementado, contanto que não aplique prejuízo nos aquíferos, na reposição dos aquíferos termais. Ou seja, os termais já são proibidos, né? É mineração. Daí, caso hoje... Cisternas eu acho que é uma coisa assim bem mais simplificada, né? Feito à mão, apesar que o pessoal consegue até às vezes bem profundo, mas ela tem um dano muito menor, né, do que um poço, né, que vai até o contato com a rocha e realmente tira mais água. Exato. Minha dúvida, porque tem aquela questão da Agência Nacional de Mineração, que fala sobre a questão o que é classificado como poço artesiano termal. Que ele fala que até tantos metros, Fábio, e se der uma temperatura de 24 graus centígrados... Profundidade não, só a temperatura, né? O Código de Águas fala. O Código de Águas fala sobre isso. Então, menos de 25 graus. O entorno da Serra de Caldas ali, você falou que na área urbana não, né? Porque senão tem um item lá de área urbana proibido, tem que ser abastecimento público. Tem que ser abastecimento público. Porque senão fariam assim, cada lote aí no entorno da serra teria um semi-artesiano e aí não. drenar, né? Mas isso daqui é por causa do caso, igual eu falei, áreas rurais. Porque a gente sabe como a gente faz o entorno, que nem algumas propriedades já existia e tudo. Então, o próprio proprietário, quando a gente conversou e tudo, tem proprietário que conta, eu aqui há 10 anos atrás precisei furar. Inclusive, eu tive que fazer 5, 6 poços, porque a gente furava, dava água quente, daí a gente tinha que fechar, entendeu? Até ele achar um poço de água fria, um local com água fria. Então, isso daqui... E outra... Isso. E outra, esse controle também, a água, o uso de água de poço subterrânea tem que ter a outorga, ou a dispensa dela, né? Tem que ter o registro. Então, a ideia é criar essas regras. Depois que o plano de manejo estiver pronto, né, daí vem a aplicação do plano. Então, depois dele pronto, o que a gente vai ter que fazer? Ir nas propriedades, catalogar, verificar não tem outorga, precisa mesmo do poço, então vamos cadastrar, vamos fazer a outorga, vamos fazer o registro. Por quê? Porque depois que fizer tudo isso no território todo do entorno, se surgir mais alguma, a gente vai saber. Essa não estava cadastrada, entendeu? Então, essa daqui não tem necessidade, a gente vai fechar ela, que é o que tem que ser feito, né? Todos os poços aí, que nem os termais, né? Se tiver clandestino, na verdade, tem que fechar, que não é mais possível. Então, a ideia é essa, deixar claro em que momento poderia ser possível furar um novo poço sem ser termal. A ideia é nem o termal, se não precisar. Nem esse item 9,
ele não fica especificado que é só na zona rural, não, né, Maurício? Não, mas é porque como existe, você esse falou. daqui é geral, esse daqui é uma regra geral, e daí tem a regra da área urbana. Quer ver? A gente Maurício, no caso da área urbana, o empreendimento que está localizado dentro da zona de amortecimento e na área urbana, e não tem abastecimento público na área dele, como que ele vai fazer? Ele está inviável, então. Sim. O que vai acontecer? Quando esse plano de manejo ele for publicado, a prefeitura, o Estado e demais órgãos competentes vão ter por obrigação notificar esses empreendedores e apresentar planos para adequação ao plano de manejo. Ou seja, eles vão ter que trazer isso tudo, né? Eles vão ter que implantar, eles vão ter, daí entra a parte de gestão da parte de monitoramento e fiscalização. Estado Maurício, municipal, né, Bruno? aí nesse ponto eu queria fazer uma contribuição que eu acho que o Estado tem um papel importantíssimo junto com o município para a gente conseguir fazer um trabalho efetivo. No momento em que isso é colocado, o primeiro questionamento, a pessoa já está licenciada. O licenciamento dela é anterior ao plano de manejo, né? Tem toda a cronologia aí jurídica. O que vem depois pode se sobrepor a uma coisa que já foi autorizada? O que vem depois, no caso ambiental, se for identificado que está havendo impactos, perdas, danos, a própria licença, se você pegar lá nas considerações, ela já traz isso, né? É o tal negócio. A gente não está tirando, não vai tirar o direito de ninguém que já está permanecer, mas ele precisa se adequar. Tá. E aí outra questão que eu considero particularmente tão crítica ou até mais. Está acontecendo muito aqui em Caldas Novas e a gente vai continuar vendo isso acontecer cada vez mais. Porque os empreendedores despertaram para não abertura de novos loteamentos, e sim aproveitamento daqueles que já existem, né? A gente está vendo isso acontecer. E aí é feito um remodelamento daquele lugar, só que aquele lugar já tem o decreto de autorização, já está licenciado, e ali não se cabe mais licença. Porque, por exemplo, ele não desmembrou e criou um novo loteamento. Ali ele vai pavimentar, levar água, ele vai fazer as jogadas e a manobra política que for preciso e dentro da legalidade. E aí o que ele vai fazer? Ele vai levar pavimentação, água, luz, que é o que faz vender, né? Mas a rede de esgotamento sanitário, a viabilidade técnica do município fala que não tem condições de levar em determinado lugar. E aí, a lei prevê que ele tem que dar uma solução mínima. Qual que é a solução mínima? Fossa séptica. Tá. E nós vamos encher o entorno de fossa. Então, o que acontece? Para a gente conseguir uma solução razoável, né, para quando o município puder levar esgoto para esses lugares, talvez isso a gente consiga amarrar dentro do plano de manejo de alguma forma, né, na parte que fala de loteamentos e tudo mais, que a rede tem que estar instalada. Na verdade, por mais que ele não vá usar essa rede de imediato, esses empreendedores que estão remodelando esses loteamentos que já existem, deixar a rede pronta. Vai usar a fossa como medida paliativa. Deixar rede de efluentes e de água também, Bruno, é isso? Não, a de água leva, porque se não tiver água, a pessoa não... Mas leva até onde? Nós não temos água também. Então, mas a de água ele faz um poço e leva. Pega água quente. Aí a gente tem que ver o que é pior, não ter água ou ter uma água contaminada. Isso Bruna, tem que ser levado em consideração. Bruna, eu vou... problema do aquífero. Eu vou falar um pouquinho, assim, entendimento. Eu também não trabalho exatamente nessa área, mas a legislação ela já obriga. O empreendedor ele tem que instalar. Depende da cobrança. Existem alguns casos de inviabilidade. Igual você falou, é inviável instalar, mas por que instalar? É inviável porque eu não tenho como ligar numa outra rede.
Não, isso não inviabiliza a instalação. Inviabilizar a instalação, eu tenho uma casa lá no meio do morro, a 50 quilômetros lá na zona rural, eu não vou pôr. Mas a instalação... o que inviabiliza? Eu moro numa laje de pedra, não tem nem como furar e passar um cano. Agora, obrigação a legislação federal já traz isso há muitos anos, que a instalação da rede ela tem que estar. Inclusive, ela é um dos itens que entra como o que identifica... Eu estou falando de loteamentos que foram autorizados no município, Maurício, antes da lei de parcelamento do solo. Então, não obrigado. Nesse caso, o que vai acontecer? Fossa também é uma questão complicada, porque, na verdade, tem que ter a fossa séptica. O que a gente vê muito é a fossa negra. Muitas residências com fossa negra, o que não é permitido, né, já não é permitido, mas algumas pessoas ainda constroem e colocam. A fossa séptica não é um problema, ele tendo um tratamento compatível ali com o uso. Eu não vejo como problema, tecnicamente falando. Alguns até argumentam que é benéfico, né, para algumas situações, por causa da questão da reposição da água subterrânea. Tem que ver se realmente as fossas estão sendo efetivas, né, na limpeza aí do... Se ela for bem feita, eficiente, e a Secretaria de Obras fiscalizar, realmente, elas já depuram bastante, né, diminui a carga, né, orgânica. Maurício, vou te falar que tem município que até já defende não ter mais tratamento de esgoto e ter essa questão, realizar uma boa caixa, né, ali de tratamento do resíduo, da residência, porque isso não vai ter um custo lá do tratamento, né? Acaba ficando mais só o tratamento de resíduo industrial e outras coisas maiores para o tratamento público, entendeu? Então, Bruno, eu não sei se eu vou conseguir te responder isso, mas seria assim, o que é isso? Na hora que sair esse regramento, o que a gente tem que fazer? Se o município identifica que existe e acha que é a melhor opção, que amanhã, mesmo que no momento não dê, que amanhã exista a conexão para jogar na rede pública de tratamento, o município deve exigir. Se o empreendedor... Porque tem loteamentos antigos que não têm a licença. Ou que tinham a licença, não terminaram de instalar e não renovaram. Então, ele não tem a licença. Não é porque ele teve a licença uma vez que pronto, acabou. Tem que ver se está regular a licença dele. Lá há 40 anos atrás, ele solicitou. Ele chegou a receber a licença? Chegou. Mas ele não chegou a instalar no período que ele tinha licença. Então, na verdade, ele está irregular, ele não está licenciado, né? Tem toda essa questão. A gente tem que trabalhar com a questão do tempo aí também. Tem que analisar cada aspecto no seu tempo. A partir de agora, mesmo que os empreendimentos não tenham, eles terão que ter. Se o empreendedor ainda tem lote, ainda comercializa lote, o empreendimento ainda está em instalação, ele ainda não pavimentou as ruas, ainda não tem a rede de luz colocada, não tem várias obras ainda a serem, alguma obra a ser feita por parte dele, o loteamento está em instalação. Então, é possível sim pedir a readequação a ele. Então, mas é essa grande discussão, porque entende-se que esse loteamento já foi instalado àquela época. E naquela época, mas que ele foi se cobrava? Abrir as corretamente? Ruas. Aí hoje o que está acontecendo é uma reinstalação. E cadê a licença para reinstalar? Então, mas a lei não prevê essa reinstalação. A lei atual prevê a renovação da licença. Porque ele não está parcelando. Se você for lá nas escrituras, ele não desmembrou, ele não está parcelando o solo, Bruno. Ele só está levando infraestrutura. Exatamente. É como se ele comprasse como pessoa física todos os lotes, eu quero construir em todas essas casas para minha família, e por eu querer que a minha família more aqui, eu vou colocar água, vou fazer fossa e vou pavimentar. Entendi. Bruna, mas o entendimento de quem é esse? É isso que a gente tem que ver. Por quê? Parcelamento de solo, ele sempre é feito antes da infraestrutura. A pessoa que vai instalar, ele primeiro aprova o loteamento para depois começar a instalação.
ele aprova o parcelamento, ele aprova na Câmara dos Vereadores, depois vem a infraestrutura. Na hora da infraestrutura então, isso que ele entra... Depois da 6766. Isso na hora que ele entra... de parcelamento. Então, ele não está fazendo atividades atualmente para fazer uma instalação? Então, ele tem que... Mas ele não está parcelando. Não, mas ele está mudando. A licença Mas anterior ele está instalando, gente. Toda instalação tem que... Tem que colocar. A briga jurídica em cima disso ele é está muito alterando. grande, porque ao pé da letra, a legislação não ampara. Mas ele é uma alteração da licença. Ele está alterando, ele está mudando. Se ele está instalando poste, se ele está fazendo coisas que não estava previsto no licenciamento anterior, ele está fazendo... É igual a pousada. A pousada não tinha um hotel, ela vai construir. Ele vai lá, é a mesma licença. Ele vai lá e pede uma ampliação do empreendimento. Ele está ampliando o empreendimento dele com novas atividades. E outra coisa, essa licença tem validade, de acordo com por exemplo, ela tem validade de 5 anos e tanto mais. Se venceu, é uma licença nova. Para fazer pelo menos no obras, estado aqui, o meu EA-RIMA, a parte que eu não implantei, eu perdi. Se eu quiser implantar de novo, é um novo licenciamento. Outro exemplo aí, ó, a Neide está dando exemplo, a torre da Algar, que tem aqui em cima da serra. Está sem licenciamento, eles estão tendo que se readequar. Porque o licenciamento venceu, não foi nem culpa deles na época. Então, entendeu? Mas na época que esses loteadores se licenciaram, a lei não exigia tudo que exige hoje. Eu entendi. Mas hoje Bruna. Exige. Aí o que está acontecendo? Mas eles têm como não está tendo um parcelamento, eles tiram licença, por exemplo, de pavimentação asfáltica. Aí tira só essa licença. Então, mas é que vocês estão emitindo a licença separada do asfalto. O asfalto é para quê? Para o loteamento. Então, ele faz parte do loteamento. Hoje, o Estado, as licenças são unificadas. Um empreendimento tem várias licenças. Inclusive, isso tem que ser feito para caracterizar o impacto do empreendimento. Porque senão, imagina, você tira 5 metros, 1 quilômetro de asfalto aqui e 1 quilômetro lá do outro lado do loteamento. É o mesmo empreendimento. Mas o impacto não é de 1 e 1. O impacto são 2 quilômetros. Uma propriedade que vai desmatar. Esse ano ela desmata 50 hectares, o ano que vem mais 50. Isso, na verdade, é considerado um desmatamento só. Porque era uma área só e ele só parcelou o desmatamento. Então, isso, na verdade, teria que ser uma licença só. Tem que ser analisado, tem que pegar lá o anterior, juntar com esse. Ó, a regra para 50 era uma, mas como você pediu o outro para a mesma área, na verdade, você queria era 100. Eles, na verdade, eles fazem isso para burlar o licenciamento. Cabe ao órgão licenciador apontar isso e não permitir. Isso a gente tem internamente, assim, direto. Na verdade, é porque vocês estão indo no critério que quem quer ser licenciamento está apresentando. Mas a Procuradoria-Geral do Estado tem isso já bem consolidado, viu, Bruno? Bem consolidado. Então, eu vou sugerir que a gente peça esse apoio a vocês, para ter uma segurança jurídica para poder trabalhar. Viu, Bruna? Nós vamos, assim que sair o plano de manejo, nós vamos notificar vocês que precisa pedir para os empreendimentos apresentar, porque, na verdade, vocês também vão ter que repassar para a gente todas as licenças que estão na zona de amortecimento. Sim. A gente não vai licenciar, mas a gente vai acompanhar o empreendimento. E quando o empreendimento estiver irregular, a gente vai avisar vocês. A gente também não vai autuar o empreendimento que vocês autorizaram, tá? Que até teve aí uns casos, tal, então a orientação igual era eu tinha entendimento, né? Achei que estava fazendo certo, daí veio a orientação. Não, Maurício, você chega na prefeitura, se for preciso notifique, se for precisar multar alguém, é o município. Eles têm que acompanhar isso. Mas a readequação para a zona de amortecimento, isso está sendo exigido. Vai valer? Sim, vai valer. Ah, mas o empreendedor se licenciou há 20 anos atrás. Mas os impactos que estão ocorrendo justificam ele ter que se readequar. O meio ambiente não é um bem individual, é um bem público. Então, a legislação ambiental já prevê isso. Você não está tirando o direito do empreendedor quando você fala que ele precisa instalar o esgoto. Você está garantindo a proteção ambiental para a área que ele está usufruindo.
Com certeza. E eu concordo com tudo que você falou. Maurício, tem um detalhe também que muitas das vezes o empreendedor, ele até vai instalar a rede de esgoto e tudo mais, e mesmo assim o DEMAI, o município, ele gera uma VTO falando que o empreendimento é inviável, porque ele não tem nem previsão de quando vai conseguir coletar esse esgoto para levar para a ET dele, que é uma ET extremamente saturada. Eu falando como... Eu fiz minha monografia lá há 10, 11 anos atrás e não teve uma ampliação até hoje. A população já vem alterando, né? Então, assim, acaba que o próprio município também não dá condição. E aí, para o empreendedor que já está levando, igual a Bruna falou, a infraestrutura do esgoto, da rede de água, do abastecimento, e aí acaba que ele vai fazer o quê? Vai ter a fossa séptica. E aí o caso também, mas eu ainda não tenho água, porque o nosso tratamento de água já está defasado, está faltando água, e aí o que ele faz? Ele vai furar, que aí entrou no caso que o seu Fábio comentou, ele vai ter que perfurar para abastecer a rede dele. Então, acaba que o problema é bem mais crônico que a gente imagina, assim, não só na zona de amortecimento, mas no geral da cidade, né? Em outros lugares. Eu acho assim, o que a gente está comentando aqui é muito importante, mas é uma coisa bem maior, né? Que é uma questão de gestão mesmo, geral, né? Generalizada. Eu incluo o Estado nisso, né? Como se diz, nenhum órgão consegue fazer 100%. Mas a ideia é o quê? A partir do momento que você cria isso, é claro que existe já legislações, como a Bruna comentou. É obrigado a pedir? É obrigado a pedir. Ele vai ter que instalar? Vai ter que instalar. Mas não dá para ligar nas redes. Tá. Existe alternativa? Nesse período, a legislação permite, que é o uso de uma destinação alternativa e que garanta o mínimo necessário para que não se tenha um impacto grande, né? Que nem a fossa e tal. E daí, por quê? Eu acho que é uma cadeia. A partir do momento que tem uma necessidade que o empreendedor vai cobrar dali, e eu achei até interessante isso que a Bruna falou, eu acho até uma coisa excelente, que está mudando a visão de que vamos trabalhar aquilo que já tem, né, os loteamentos, em vez de abrir novo. Então, com isso vai empurrar outros setores, né? E daí, por quê? Porque daí o Estado vai falar assim, opa, instalou. O Estado também vai ter que cobrar, então, cadê a ampliação do tratamento de água, do fornecimento de água? Eu acho que é uma cadeia. Mas eu entendo, e o meio ambiente entende, a secretaria e a Bruna Cunha, o município, o Estado também faz isso. Quando chega num ponto onde, poxa, e agora? Trava tudo? Não trava tudo. Vamos para as alternativas. Mas eu acho que porque aqui é um regramento para a zona de amortecimento. Ele não desconsidera outras legislações. Então, se lá na legislação de loteamento fala que não havendo a possibilidade, tem outras alternativas, a gente vai partir para essas... O licenciador, né? Não o Maurício, a gente, né? Mas o licenciador, ele vai para essas alternativas. Mas antes, ele tem que tentar viabilizar as alternativas mais adequadas. A ideia é essa. Marcos Vinícius, você está aí com a mão levantada? Eu já estou aqui há algum tempo aqui, mas é porque eu estou deixando vocês evoluírem aqui. Eu queria só contribuir, que é o seguinte, se eu entendi bem, Maurício, eu quero que você me corrija, se você puder voltar lá na gravura, agora vai ser considerado zona de amortecimento, ou vai estar sob a incidência do novo plano de manejo, áreas urbanas, consolidadas ou não. A gente sabe do problema histórico de loteamentos aprovados, que já tem população, adensamento populacional, consolidado ou não. O que eu entendi é isso, vocês vão jogar a zona de amortecimento para áreas urbanas, porque o parque está bastante limítrofe à área urbanizada de Caldas Novas e Rio Quente, é isso? As áreas urbanas já existem dentro da zona de amortecimento. Não, elas estavam fora daquela portaria, não. Porque era recortado. Aquele entendimento que não estava correto. Aí, o que a gente entendeu? Que, existindo áreas urbanas dentro da zona de amortecimento, você não tem que excluir as áreas urbanas. O que tem não pode mais urbanizar. É diferente. Não, aí, o que o SNUC veda é a conversão de novas áreas em parcelamento urbano. Mas isso não exclui a possibilidade de você ter uma zona de amortecimento dentro de uma área urbana. Não exclui. Do município, por exemplo. Não isso que eu estou querendo entender. Eu acho que isso é uma ideia louvável, porque aí tem como
você tentar mitigar o impacto da urbanização. É isso que está sendo proposto, pelo que eu entendi. Tá. Em relação à dúvida da Bruna, e aí, como, na verdade, em legislação ambiental, a gente sabe que é suplementar, então não existe um conflito de atribuições de órgãos fiscalizadores ou de normas ambientais, né? Elas são suplementares. No caso, como a portaria que vai regulamentar a zona de amortecimento, ela tem é uma norma estadual. E aí você tem um conflito aparente, mas não existe, com a norma municipal ou com a lei federal de parcelamento do solo. No meu entendimento, é que, na verdade, o CIUC, o CEUC, né, que são leis estaduais, e o plano de amortecimento, ele tem que estar em conjunto, em harmonia com essa legislação. O exemplo que foi dado aí, a Bruna citou, vamos pegar o História, que já está parcelado, e vamos refazer aquele loteamento, né? Aí que eu concordo que a gente deveria colocar alguma coisa no plano de manejo, porque o órgão licenciador, apesar de ter sido descentralizado para a SEMAR, aqui no município, tem que ser ouvido o parque para a questão do impacto ambiental, que é o que você falou, Maurício. Então, vai ter que ser ouvido. Se ele for fazer uma readequação, uma limpeza do loteamento, né, um desmatamento, né, fazer uma readequação, igual o Fabrício está fazendo lá na Cidade das Flores, era um loteamento de 1.500 metros lote quadrado, ele foi lá e refez o loteamento com outra metragem de lote, refez todo o negócio. A lei, o decreto, quando ele não é cumprido, o município pode até denunciar o loteamento e revogar o decreto de loteamento, se ele não foi entregue ou se ele está incompleto, né, implantação. Mas vamos dizer que ele resolva fazer um novo decreto aceitando um novo parcelamento. Aí eu acho que, tendo alguma coisa no plano, igual a Bruna está sugerindo, que diga que o parque tem que ser ouvido numa remodelação dos loteamentos urbanos, é lógico, porque ele tem uma influência, um impacto sobre o negócio. E aí vai entrar as licenças, como a Neide até disse, que a pousada, toda vez que vai fazer um acréscimo, ela se sujeita às regras de licenciamento, né? Sempre tem que fazer o licenciamento, né? Porque tem um impacto direto. Vamos supor que num desses loteamentos resolva ter uma indústria, ou seja, instalar um empreendimento de alto impacto. Tem que ser ouvido o parque, tem que estar contido no plano de manejo que tipo de indústria. Pode ir uma indústria química num loteamento próximo ao parque, dentro da zona de amortecimento? Não poderia, em tese. Então, atrai a atribuição da unidade, né, de conservação, né, para opinar, o SNUC e o CEUC fala disso, opinar no licenciamento. Eles têm que ser ouvidos para licenciamento. É por aí mesmo. Fábio, você quer ajudar a gente rapidinho. Aqui? Eu acho que a nossa função é aprovar um plano e a zona de amortecimento tem regras, né, que é o que mais preocupa, onde já está urbanizado, como a gente já viu, tem áreas que ainda rurais, né, e até nós discutimos isso. Eu fiz uma discussão lá, né, eu mesmo tenho uma área rural, né, que eu tenho intenção, né, já tenho projeto, tudo em andamento, não para loteamento, né, mas para aproveitamento. Então, as regras que a gente tem que definir têm que ser bem claras. E de tudo que tem dos princípios do PESCAM, né, que é a questão principalmente das águas, a gente tem que ser obedecida, isso aí tem que ser obedecido. E o empreendedor que quiser desenvolver um hotel, qualquer coisa, ele tem que fazer de acordo com as regras, preservando a infiltração, garantindo um esgoto limpo, né? Para vocês terem ideia, estou acompanhando a implantação de um empreendimento muito grande ali em Capitólio, na área de amortecimento ali da Canastra, né? Está dentro da área de amortecimento, mas está aprovado, vai ser um resort com toda uma série de cuidados, mas lá, inclusive, a estação de tratamento de esgoto está sendo feita lá, está saindo classe 2, uma água limpíssima, com empresas aqui de Caldas Novas mesmo fazendo. E eu tenho visto isso.
Então, é essa ideia que a gente tem que deixar aqui. Nós não podemos impedir o empreendedor de fazer a implantação, desenvolver a cidade, né? A cidade cresce, mas tem que ser exigido de forma correta. Por exemplo, eu vejo empreendimentos sendo feitos que, em vez de furar poço, porque está furando poço e está pegando, vai pegar água, e água em volume grande, porque para abastecer essa turma, esses lotes todos, vai ser muita água mesmo, e a água termal, que vai estar abastecendo o aquífero, com certeza mais de 25 graus. Então, qual era a solução que eu sempre via? Era o empreendedor que quer fazer, una-se com o Estado, com o município, melhora a rede faz uma melhoria na rede de captação pluvial, que é o que tem hoje, né? Nós temos ali no Pirapitinga, como temos também poderíamos fazer no Corumbá e Rio do Peixe, e teria condições de resolver o problema da água, né? O esgoto, tem que tratar o esgoto, tem que tratar de forma excelente, né? De jogar uma água já ali em qualquer ribeirão que seja, se ele tratar e jogar com a classe 2, ou melhor até, ótimo, né? Tem que fazer, garante a infiltração, a permeabilidade do solo, garante que não está tirando a água do aquífero. O esgoto ele está tratando de forma eficiente, que hoje não é uma coisa impossível, Bruna, é uma coisa muito bem possível, e ele estaria correto, no meu entender, né? Agora tem que ser exigido isso. E a licença ambiental, acho que é uma coisa natural, em qualquer local pode ser feito, né? Isso aí vai ter um gasto um pouco maior, mas ela é bom, né? Para a cidade, para o município, qualquer lugar que seja. A ideia é exatamente isso. Eu acho assim, conforme vocês estão colocando, a ideia é essa. Bruna, a exigência, qual que é? Aqui, ó, vou até trazer aqui, você comentou. Qual que é a ideia? É que... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Peraí. A ideia é que nem alguns regramentos, esse é geral, tá? Ainda tem as da área urbana. Por exemplo, a gente criou alguns regramentos, ó. Apresentar medidas capazes de permitir o abastecimento de água. Então, medidas capazes de permitir. Então, ele vai montar um loteamento, ele já vai te entregar. Porque se ele não implantar o esgoto, quem que vai ter que implantar depois, Bruna? Município, não é? O custo vai para quem? Agora, se ele já implantou o esgoto, ele vai tirar esse custo na hora de vender o lote. Se ele já colocou a rede de água, ele vai tirar o custo. Então, assim, a ideia é que isso tudo é muito mais fácil já entregar tudo pronto. Eles vão reclamar porque tem um custo maior? Vão, mas eles também vão ter um retorno maior. O loteamento vai ficar muito mais valorizado. Né? O Fábio sabe disso daí, né, Fábio? Nesses planejamentos. É bom, valoriza, vende mais caro, né? Exato. Então, a ideia é essa, né? Daí, uma coisa, por exemplo, ó, a questão de manter um mínimo de 60% de área permeável, ter os sistemas de drenagem e infiltração. Isso daí são coisas um pouco diferentes. Ah, mas aquela área está consolidada? Tá, mas existem áreas dentro... Às vezes, ele pode usar uma área que é uma área pública dentro do loteamento para criar esse sistema de infiltração. Daí é a hora de sentar e conversar, se eles já estão instalados. Se eles estão em instalação, ainda dá para mudar, é outra conversa. E se eles ainda vão instalar, daí não tem nem o que, como diz, não tem nem o que discutir, já começa instalando desse jeito. Então, a ideia é ter um meio termo. Tanto é que vocês vão ver na hora que vocês lerem que a gente fez esse saneamento exatamente por isso. Tem áreas que não tem como, você não vai conseguir pegar o serrano e falar para o serrano que ele vai ter que fazer 60% de área permeável e ainda ter que fazer as áreas de infiltração. Não tem mais como. Né? Apesar que tem o plano diretor que já define essa área de proteção hídrica e se não me engano, o serrano está dentro. Oh. Mas deveria estar sendo seguido o plano diretor, né? Falta fiscalização. O plano diretor é muito bom, ele prevê áreas de infiltração. Mas o plano diretor, recarga. Quando foi criado, previa que no Serrano tinha uma área permeável. Na última atualização, diminuir essa área. O problema é esse.
Aí foi e feito o quê? aprovou residência seriada, e aprovou residência seriada no Serrano também há um tempo atrás, o que automaticamente diminui o índice de permeabilidade, porque senão não cabe a casa no lote. Isso. Teria que ter, no mínimo, uma compensação para pegar água de chuva, tudo isso aí, né? Ter as valas de filtração de água de chuva, não tem nada disso. Bruna, mas havendo essa questão do raio de 3 quilômetros, pegando a estrutura, os novos licenciamentos vai dar um conflito, né? Qual que é a norma mais protetiva? A portaria, o plano de manejo. Então, teoricamente, você tem que licenciar pelo plano de manejo essa área permeável, a partir dos novos empreendimentos. Então, você vai fazer um licenciamento para construção, um alvará, teoricamente, teria que ter um adequamento da legislação municipal para acompanhar o que o plano de manejo está dizendo, porque ela é supletiva, e a norma estadual vai prevalecer sobre, nesse caso, no caso da questão ambiental, sobre a norma municipal. E na hora que vocês forem olhar aí, vocês vão ver que do item 15, mais ou menos, ele dá uma atenção principalmente nas áreas urbanas, tá? Fala aí, ó, zona urbana da ZA. O que vai ter que ter nos loteamentos? Tem coisa aqui, ó, por exemplo, Bruna, que nem se pensa em loteamento, mas devido ao impacto no parque, o loteamento vai passar a ser exigido, que é a questão, por exemplo, do impacto da fauna, os animais, a fauna doméstica, a invasão no parque. Então, a gente colocou que algumas coisas o empreendedor vai ter que passar a verificar antes. Isso pode inviabilizar, mas daí é o que eu falei. O empreendedor é que tem que chegar nessa decisão. Isso ficou caro, eu vou mudar de lugar? A ideia, na verdade, é isso. É um custo mais alto que ele tem que pagar. Por quê? Porque é um bem comum. A gente está falando de uma unidade de conservação que está sofrendo impacto, né? Nesse ponto de novos loteamentos, não sei se seria muito radical ou não, mas eu acho que a deliberação poderia ser até mais restritiva. Não pode converter área rural hoje, em área urbana. A gente já tem tecnologia para fazer asfalto permeável, calçada permeável, tem cimento permeável. Então, se for um loteamento nesses moldes, e aí a viabilidade, como você disse, fica a encargo do empreendedor, cabe dentro do plano de manejo. Se não for, infelizmente, não cabe, porque essas tecnologias já estão disponíveis e já são usadas. Exatamente, tem muita coisa. Não sei se o plano de manejo consegue ser tão específico e amarrar isso. Podemos ser. Isso, o que a gente colocou? Porque, assim, como estava falando, a gente quis colocar, daí se você falar assim, não, Maurício, eu acho que é interessante mesmo, já vamos colocar quais tecnologias usar, o que exigir. Por quê? A gente quis colocar assim, ó, tem um ponto lá embaixo que você vai ver, fala assim, ó, usar tecnologias mais sustentáveis e tal. Se vocês já têm essa conhecimento, o que dá para implantar, o que realmente cabe, a gente pode acrescentar. Daí seria muito legal essa contribuição, trazer mesmo, colocar, a gente pode implementar esses itens. Tecnologias porque, por exemplo, como, né? Aí cita. Isso. Área permeável de 60%. O empreendedor pode conseguir ter um pouco de área a mais para lotear se ele aplicar algumas tecnologias que vão aumentar a área de permeabilização. Né? Isso. Existe a ideia seria... Mas vocês estão falando de novo loteamento, mas não tem novo loteamento. Não pode converter área rural. A gente pegou... é novo no seguinte sentido. Já existe... Você vai ver na hora que você for ver, existe as áreas urbanas que já têm os projetos, mas não foram instalados ainda. Ou estão em fase. Como assim tem projeto? O decreto foi publicado quando? Esse que é o problema. Não, então, daí cabe ao órgão licenciador. Tem lá na prefeitura um loteamento aqui que está sendo analisado para ser aprovado, ou que está lá já o pedido de conversão da área, mas ainda está em fase inicial de análise. Não pode, o seu veda expressamente. O que o órgão ambiental local vai fazer? Vai pegar e vai mandar o empreendedor, olha, você tem que apresentar agora esses projetos aqui, senão você não vai ter a autorização. Não, Maurício, mas espera aí. Vocês já vão decotar áreas que estão... Você vai ver o decreto nem saiu. Não, a gente seguiu. Você lembra que a gente trouxe áreas... Porque a área urbanizada tem a área consolidada e tem a área urbana.
São duas coisas diferentes. Certo. O município, existe lá um buf. Você pegar o município, a área urbana dele está passando lá do parque. Pega aí o Morro do Capão, sobe. O que a gente fez? A gente tem que justificar, município, você tem um projeto de crescer para essas regiões. Daí a gente retirou, por exemplo, áreas com vegetação que estão nativa. Então a gente retirou desse buffer deles. Eles vão ter que readequar depois o deles. A gente retirou algumas áreas que são próximas ao parque, retiramos. Áreas que tem lá que são áreas que são estratégicas aí na recarga, retiramos. Áreas que são pastagem consolidada ou que tem já uma certa ocupação urbana, mas não muito adensada, mas que já tem ali vias, já tem coisas, e está dentro da zona urbana do município, a gente manteve, porque o município já tem projetos para isso. Os empreendedores já estão preparados para, entendeu? Então, tem que ter também uma maleabilidade, né? A gente não foi tão radical e também eles também abriram mão de várias áreas que estavam dentro das áreas urbanas, né? Então, está tendo esse diálogo, que é para, como se diz, o município só vai crescer o que ele já planejou e está em fase de praticamente instalar ou já estava instalado de forma inadequada, né? O resto, a gente tirou tudo. Você reparou aí? O tanto de área que antes ia ficar fora da zona de amortecimento, que ia poder até construir, a gente tirou mais áreas que ia poder construir. Não, o Flávio apontou alguns problemas lá em relação a alguns espaços, aqueles espaços vazios lá com pastagem, que estavam bem próximos, que estava sendo autorizado. Isso, eu estou questionando o seguinte: a área consolidada é o que o município pode aprovar a área urbana dele em 70% da área do município. Não é problema, mas o parque é pré-existente, ele não pode ampliar. A questão é o seguinte: o CEU, que é claro, não pode converter a área rural em área urbana. Se dentro da portaria anterior tinha uma proteção e agora não vai existir mais para permitir o avanço da área urbana, nós estamos indo contra princípios. E aí eu já me posiciono contra, e aí a gente vai colocar isso para o Ministério Público trabalhar. Não, eu acho, se é legal Marcos, ou não. Ô, Marcos, eu acho que primeiro você tem que ler o produto, comparar com a portaria anterior, que era válida, que estava em vigência. Você vai ver que nenhuma dessas áreas pega mais do que a portaria anterior, que estava em vigência. Pelo contrário, a portaria anterior. Vocês estão falando novo loteamento em torno, não estou entendendo. Não. O Marcos Vinícius, a gente tem que ver que existia uma regra anterior. A gente também sabe disso. Estava válido. Eu acho que é aquele recorte que já existia, que agora está sendo chamado de zona urbana da zona de amortecimento. A gente está trabalhando esses recortes também. Por quê? Porque teve gente que comprou a área, já está com investidor para entrar nessas áreas. Não estou falando também que tem que manter, eu estou falando para você olhar com o olho assim. O que a gente tinha? Para onde a gente está indo? Entendeu? Para onde a gente está indo, eu vejo que é um regramento que antes nem existia. Então, acho que a gente já está evoluindo bastante. E você vai ver também manda os buffers para a gente. Vou colocar no grupo. Esses mapas aí. Sim, eu vou colocar o trabalho todo para vocês. Por quê? Porque tinha várias áreas que estavam, inclusive, fora da zona de amortecimento, previstas para urbanização, para lotear, que entrou e não está previsto o loteamento, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ver. Porque se a gente for contra, não quiser isso, vai manter a que estava, tá bom? Se não der certo. É claro que ajustes a gente tem que fazer. Mas se isso não sair, a gente volta para a portaria. A gente volta não, o que está valendo é a portaria anterior. Certo? Então, a gente está caminhando. Eu entendo que a gente evoluiu bastante na preservação, ainda mais incluindo todas essas áreas dentro da zona de amortecimento, podendo regrar elas. Tá? Mas daí eu quero que vocês analisem, né? Aqui não é ainda o momento da gente se posicionar contra ou a favor. A ideia é a gente analisar
para depois a gente chegar num denominador aí comum. E também a gente sabe que a gente vive em sociedade e a sociedade tem hora que, né, eu tenho que aceitar coisas que os outros querem e eu não quero, e os outros têm que aceitar coisas que eu quero e os outros não querem. O que a gente não pode saber é ser leviano, né? Na hora de fazer uma coisa dessa, é permitir coisas que são proibidas. Daí é outra história, né? Mas a ideia é essa, tá? Então, aqui, ó, eu estava falando para vocês, os pontos 15 ao 20, mais ou menos, é a área que mais traz aí a questão das zonas urbanas, e depois tem outros regramentos. Tem as zonas de readequação, que são 3, tá? Que são 2 áreas que já têm algum tipo de ocupação urbana e que elas vão, a ideia não é que vai realocar as pessoas, mas vai ter que se adequar, elas não vão poder se transformar, elas não vão mais poder ser zonas urbanas, elas ainda não estão com toda a infraestrutura implementada, então elas vão ser readequadas para que elas se mantenham como rurais e permita a ocupação que já existe. E a área de mineração, que vai ter que se readequar às regras para a mineração que está sendo trazida no plano. Então, sempre que a gente for pensar nessas regras, lembrem do seguinte, não vamos pensar que, é claro, o que não pode, mas do demais, não, vamos proibir um empreendimento que seria possível. Não vamos proibir, vamos adequar. Igual aqui tem, ó, confinamento. É possível fazer? Confinamento, dependendo do tamanho, tem um alto impacto. Sim, se for ciclo fechado. O que é ciclo fechado? É que ele não permite que os resíduos dele, de alguma maneira, vai impactar no ambiente, tem que ser reaproveitado ainda no sistema de produção. Então, a gente tem que pensar nisso. O que a gente, igual a Bruna falou, vamos pedir, então, que seja obrigatório pôr a pavimentação permeável e outras opções do tipo? Sim, vamos colocar. É esse tipo de coisa que a gente precisa para construir uma coisa legal. Eu não concordo também. Para mim, não tinha que abrir mais nenhum loteamento. Mas eu entendi que existe essa situação, que tinha uma zona de amortecimento anterior. Então, agora, igual a Bruna trouxe, vamos colocar, então, coisas que vão ser legais. De repente, a gente vai ter os bairros modelos, talvez até para o estado de Goiás. Por quê? Porque a gente solicitou aqui, essas foram a condição, e pode até trazer algum tipo de benefício, né? Mostrar como fazer em outros locais até da prefeitura. A ideia aí, né? Aqui eu estou viajando, né? Daí tem os anexos aqui que trouxe algumas documentações, trouxe também delimitações, tá? Das zonas, de algumas zonas. Então, estudo também depois, inclusive do parque, né? Já trouxe o georreferenciamento do parque, algumas coisas sobre o parque, tá bom? Daí vocês dão uma olhada. Deixa eu fechar isso daqui, eu quero só passar outra coisa para vocês, rapidinho. Opa, não é isso, não. Maurício, você vai mandar os mapas também, né? Para a gente olhar bem como ficou vou pôr tudo a divisa das... E mandar individual para vocês. Porque assim, não dá nem para questionar algum ponto agora sem estudar isso aí com detalhe, né? Não dá para eu falar... Vou fazer as minhas considerações. Tem que pegar, ler com calma, ver as áreas, né? Então não dá nem para opinar agora. A ideia é justamente essa, pessoal. Eu estou apresentando aqui, estou dando eu mostrei mais, foquei ali na zona de amortecimento, porque realmente foi uma alteração grande. Então, foquei mais ali, mas a ideia é só mostrar para vocês e passar agora para vocês, né? Que daí, igual eu falei, vocês já vão ter a possibilidade de ir conversando e mostrando as sugestões, e depois isso já vai abrir para consulta pública para a gente ter outra reunião. Daí sim, nessa outra reunião, a gente já vem com as alterações que vocês já vão estar passando, algumas coisas, e daí a gente vai fazer um pequeno debate aí sobre o que foi, o que não foi, por que não foi, por que foi, e readequa mais alguma coisinha para depois a gente ir para a publicação, tá? Aqui a gente não está com produto finalizado, não. Tá bom, pessoal? Aqui também, esse daqui permanece igual, o último que foi apresentado, que é o plano de uso público. Ele não vai para consulta pública, tá, pessoal? Plano de uso público, mas ele vai... Também está grande aí, né? Eu deixei grandão as coisas. Ele vai para vocês, para a gente dar o ok, que ele também vai ser publicado. O plano de uso público é uma coisa interna do parque, então ele não precisa ir para consulta pública. No caso, o outro plano de manejo, como inclui a zona de amortecimento, ele vai para consulta pública. O Estado, né,
ele criou essa regra porque entendeu que a zona de amortecimento tem que ter participação geral. Tá, vamos lá. Mais uma coisinha. Agora é a última, tá? Só para a gente terminar a reunião. Eu vou mandar também para vocês que isso gerou uma conversa interna, daí eu gostaria que vocês pudessem se manifestar nelas, na verdade. Espera aí, só um momentinho. No plano de manejo atual, pessoal, existe um anexo que existem programas de manejo lá no plano. Se vocês olharem, o plano de manejo nosso existem o diagnóstico, existe algumas regras, mas não existe nada falando sobre o manejo interno. O que fazer quando, né, o mínimo necessário a gestão do parque fazer. Isso é uma cobrança para a gestão do parque. Eu tinha sugerido internamente aqui com o pessoal da gente anexar isso como um programa fazendo parte do plano de manejo. Eles disseram que não achavam interessante, que achavam interessante que isso seja um instrumento interno da secretaria. Então, eu peço que vocês também dêem uma olhada e falem, né? Se manifestem o que vocês acham sobre isso. Né? Eu falei, não, então vou levar para o conselho, porque no plano de manejo atual, o que está válido, ele existe isso. E no próximo não vai existir. Então, são programas, planos com objetivos, né, de gestão da unidade, para que a gente possa ter ações efetivas. Então, que nem o Programa de Proteção da Biodiversidade. Tem aqui os objetivos e tem as ações, ó, que é o quê? Realizar, no mínimo, uma vez por ano, monitoramento e fiscalização por imagens aéreas do parque e do entorno. Daí o segundo item, realizar uma vez por semana ronda em todas as vias internas do parque e seu entorno. Tá vendo? Isso daqui é uma regrinha que seria assim, amanhã mudou o chefe da unidade, não é mais o Maurício. O outro que entrar, ele sabe o que ele tem que fazer minimamente para gerir, né? Quais seriam as ações, tá? Então, isso foi uma sugestão que eu coloquei porque isso existe no plano atual, e daí eu vou mandar para vocês, olha lá, tem de flora, de fauna, tem de recursos hídricos, de proteção de recursos hídricos, que é monitorar as nascentes, condições de erosão, ocupação nos limites da UC também, tá vendo? Sobre os memoriais descritivos, tudo isso, sobre a cerca de divisa e outras coisas. O programa de pesquisa, que daí também traz sobre continuar dando apoio para as instituições e tudo mais, tá? Isso aí o pessoal da Funatura não relatou, não, Maurício? Não estava no plano, não estava no plano. Daí, eu até lá no início, eu falei, gente, coloca porque tem no plano atual. Seria uma perda, eu acho que seria uma perda muito grande. Daí eu peguei, elaborei, readequei, né? Porque aquele é muito antigo, muita coisa que está lá já foi feita, não precisa mais. Então, readequei, coloquei algumas coisas que foram levantadas no plano de manejo para que existisse. A Funatura sugeriu também não colocar. Eu, como está pronto, é uma coisa mesmo de ações, né, internas, eu não vejo problema. Então, eu estou colocando para vocês, olha lá, programa, por exemplo, de relações públicas, que antes não tinha, eu trouxe, porque a gente descobriu que existe a necessidade de divulgar, né? Isso é uma coisa hoje que as mídias sociais precisam, né? Então, até lá, elaborar material gráfico, realizar divulgações em mídias sociais, como se diz, para não perder o que já tem acontecido, né, na unidade. E programa de administração, que seria os serviços, né? Olha lá, inclusive, ó, manter em funcionamento o conselho consultivo, para orientar da consistência das atividades do parque, elaboração do regimento interno do parque. A gente tem o regimento do conselho, mas a gente não tem o regimento interno, então a gente precisa elaborar esse regimento.
elaborar a regra das atividades do uso público, porque assim a gente já tem o diagnóstico e o panorama da onde a gente está, onde a gente quer ir, mas não tem uma obrigação de executar alguma ação para chegar nisso, entendeu? Tem falando que tem que fazer. Então a minha ideia é essa. A minha ideia é que esse plano, esse anexo, ele seja revisto anualmente. Por quê? Pode ter ações aqui que eu vou fazer, concluir ela e ela não vai ser necessária ao longo do tempo. Ou que ela não é tão necessária, ou que a gente identifique que ela é mais necessária do que a gente colocou aqui. Então, a ideia é essa, tá bom? Eu vou passar para vocês também, só para vocês entenderem aí. Que tem esse componente também, que hoje existe, que amanhã não vai mais existir, e se deve ou não continuar. Do mais, pessoal, eu acho que é isso. Eu já passei para vocês a questão do plano de uso público. A gente falou sobre a próxima reunião para o dia 13/1. Eu vou repassar essa agenda para os nossos superiores, para que eles também possam adequar com a publicação deles, tá bom? Sobre esses assuntos, mais alguma colocação vocês gostariam de fazer? Mais alguma coisa? Ou outros assuntos? Só rapidinho. Maurício, a gente precisa conversar tal coisa, daí a gente marca para conversar, mas pode falar. Eu só queria... você falou que o uso público não vai ser colocado para apreciação na consulta popular. Então, quer dizer, se eles resolverem terceirizar a gestão do parque... Não. Ou fazer nada a ver, nada a ver. O público não vai ser ouvido? Não mistura não, Marcos. Isso é o nosso plano... De uso público. De uso público. Está dentro do uso público. Essas diretrizes que a gente trabalhou no conselho. Não, na sua parte biológica, não. A concessão é outra história. Uso público não significa concessão. Eu posso não ter a concessão, mas eu vou aplicar o plano de uso público, entendeu? Uhum. O uso das áreas, o zoneamento, eu entendi. O zoneamento ecológico do parque, tudo bem. Eu estou te fazendo uma pergunta específica sobre a questão do uso público da concessão. Certo. Porque assim, o plano de manejo e esse uso público que a gente está fazendo são ferramentas de gestão, tá? Não são ferramentas de concessão. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O uso público, esse plano de uso público, o que vai acontecer? Quando houver concessão, se houver, ele tem que seguir o nosso plano de uso público. Eu quero fazer alguma coisa que o plano de uso público não permite. Não, vocês não podem fazer, entendeu? O plano de uso público é para proteger a gente na hora que tiver uma concessão. Proteger o parque, né? É isso, a ideia é essa. Por isso que é interno, por isso que eu estou falando que é interno. Os conselheiros, os usuários do parque, entendeu? Mas pode falar. Daí fala qualquer outra coisa aí que você ia falar. Não, é só isso. Era isso? Agora, sobre, já que você levantou sobre a concessão ela ainda está sendo terminando, a concessão do BNDES, que é outra coisa, né? Que não tem nada a ver com esse nosso plano de uso público. A concessão lá que está sendo estudada para ser viabilizada, para poder ser feita, ela está sendo feito um trabalho, terminando, né? Teve uma consulta, foi compilado lá o trabalho, está vendo, agora a gente está numa fase de verificar legalmente o que pode e o que não pode. O que eu posso dar na concessão, o que eu não posso. A concessionária, o que eu posso exigir dela e o que eu não posso exigir dela, entendeu? A gente está nesse momento, por quê? Porque depois, internamente, a gente tem um momento que tem que fazer um contrato. Para depois que a gente tiver tudo isso, a gente abrir para vocês e falar, olha, a concessão que a gente está pensando é assim, o que vocês acham? Entendeu? A ideia é essa. Tranquilo. Só um minuto, pessoal. Tá, pessoal, a Paula me trouxe aqui informação, porque ela que está acompanhando mais de perto a questão da concessão, continua separado, é separado mesmo, mas ela está falando assim, que você está falando que vai ser depois, Maurício, mas não é muito depois, não. Está próximo, né? O pessoal está terminando de formular os documentos necessários
e os procedimentos que tem que ser feito, o rito, para que seja feita a concessão. Em breve vai ter uma reunião com os stakeholders, né, que vocês estão incluídos. Então, vai ter ainda uma reunião para que depois a gente leve para a concessão, para a consulta. Vai ter, então, uma reunião com os stakeholders para depois montar como vai ser levado para a consulta pública, tá? Então, a concessão está nesse patamar. Mas a concessão é uma questão paralela a essa, né? Não está vinculado, vamos dizer, na questão de gestão da unidade. O plano de uso público, sim, está vinculado à gestão da unidade, tá? Que é o que também vai ajudar na gestão da concessão futuramente. É isso. Mais alguma coisa? Não? Então tá, pessoal. Eu acho que é isso. A gente está pensando... Então, a reunião encerra aqui. Eu vou passar uma informação só que depois vocês vão apoiar a gente. Aliás, vocês vão participar. Para dia 18, 19 de março, uma noite de lua cheia, a gente vai fazer... Está pensando, né? Está elaborando uma atividade esportiva. Na verdade, vai ser um passeio com atividade esportiva. Que para quem quiser competir, vai poder competir, mas é que para a gente fazer uma caminhada saindo aqui da sede do parque à noite e ir até o município de Rio Quente, tá? Então, a gente depois vai conversar melhor isso. Boa caminhada. Não é? Uma boa? E caminhada mesmo, puxada. passeio. Vai ser passeio, tá? Vai ter o apoio, tudo, água, e lá vai ter um comes lá para a gente, né? Recuperar as energias. Então, a ideia é essa. A gente pretende fazer uma camisa, deve ter uma taxinha para pagar essa camisa e algum gasto que a gente tiver, mas vai ser um passeio mesmo aberto para todo mundo. Vamos pôr umas 500 pessoas nesse passeio. O que vocês acham? É ida e volta, Maurício? Não, só ida. Só ida. Só ida. A gente vai providenciar, vai ver com as prefeituras ônibus para trazer todo mundo de volta, quem não tiver condição de ter alguém lá para pegar. Tá bom? Só passando aí para vocês. Então tá, pessoal. Do mais, o parque podem ir lá. A ideia da nossa próxima reunião é presencial, tá bom? Aquela reunião lá na frente, presencial, se todos puderem. A gente vai... Todos não. Aliás, vai ser presencial e online, mas vamos nós, né? Os conselheiros têm que estar lá presentes. Vai ser a primeira reunião presencial pós-pandemia, tá? Então tá, pessoal. Muito obrigado por tudo. Vocês podem ir passando, eu vou passar agora no grupo e também vou passar individualmente para vocês os documentos aqui que eu apresentei, tá? Os KMLs também. Eu vou ver se eu estou com o KML correto. Se eu não tiver, até amanhã, no máximo, eu passo o KML dessas zonas aí que são as últimas aí, tá bom? Então tá, um abração. Ok. E até a próxima encontro aí. Estamos esperando vocês no parque. Certinho, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.